E aí, aluno, aluna, tudo bem? Tá gostando das nossas aulas? Espero que você esteja conseguindo acompanhar os nossos conteúdos. Estamos aí avançando com sucesso e chegando hoje nas nossas séries dos juros compostos. Assim como a gente viu lá nas nossas séries dos juros simples, né, onde nós trabalhamos com a parte de parcelamento, prestações, né, lá para o regime de capitalização de juros simples, nos juros compostos não ia ser diferente. Nós também temos uma fórmula específica para os juros compostos, que complementa ainda mais os nossos estudos, trazendo então a aplicação do cálculo de prestações, parcelamentos. E veja bem, uma dica muito importante, né? Bem necessária já no nosso início. A fórmula das séries, tanto para os juros simples quanto para os juros compostos, elas são utilizadas quando a gente trabalha com uma quantidade menor de parcelas, né? Quando a gente consegue ter uma flexibilidade na periodicidade das parcelas, elas não precisam ser sempre ter vencimento a cada mês ou sempre a cada 15 dias. Então a gente pode ter uma flexibilidade maior. Uma ressalva que para os juros compostos nós podemos trabalhar com a fórmula do valor presente, que nós veremos mais para frente, mas é claro que na fórmula do valor presente nós podemos trabalhar somente com valores de parcelas, né, periódicas e iguais, diferente de quando a gente está trabalhando com o cálculo das séries. Nós vamos trabalhar com as séries, geralmente aquele problema em que pede no máximo 5 parcelas, porque mais que isso já começa a ficar desumano, né, o cálculo manual. Então, não é muito comum ter tipo 6, 7 parcelas, é assim 3, 4, 5 no máximo, tá? Para a gente não ter um cálculo tão grande. Mas, claro, a gente acaba, assim, fazendo uso, né, das nossas séries para que a gente possa moldar. E, em específico, na nossa aula de hoje, então, nós vamos falar das séries dos juros compostos. Vamos lá comigo para o meu slide, né, falando aí um pouquinho das nossas séries. E é claro que ela vai aparecer, nós vamos fazer uso sempre que a gente for trabalhar parcelamento, né, ó, pequenas quantidades, não tem periodicidade. Então, você está lá resolvendo um probleminha, lá um problema de matemática financeira. Falou em prestação, parcelamento, está sendo um empréstimo com tantas parcelas. Tudo isso a gente tem que ver se vai trabalhar com fórmula das séries, que é uma quantidade menor de parcelas, ou se é uma fórmula, ou você vai trabalhar com a fórmula do valor presente. Em específico, na nossa aula de hoje, a gente vai falar da utilização das séries para o regime de capitalização de juros compostos, tá? Então, vamos lá comigo para que a gente possa avançar. Quando a gente fala das nossas séries, a gente fala de um financiamento, né, de um cálculo de financiamento, nós temos um capital inicial, que é o valor que está sendo financiado, e esse capital inicial ele vai ser igual ao somatório de outros capitais iniciais, né, dependendo da quantidade de parcelas que a gente vai trabalhar. Então, a gente subentende que aquele capital, que aquele valor que você está emprestando, vai ser igual ao somatório de todas as parcelas que compõem aquele financiamento. Então, se eu tenho 3 parcelas, eu vou ter 3 somatórios. 1, 2 e teria mais um aqui, né, o M3. Se fosse 4 parcelas, nós teríamos o M4. Então, a gente pode escrever a fórmula da série de juros compostos da seguinte forma, em que o capital, esse exão indica somatório, indica que a gente está somando a quantidade de parcelas, que vai ser igual ao montante. Esse montante, esse M aqui, indica o valor de cada parcela, tá? Dividido por 1, mais taxa, então, elevado ao respectivo período, tá? O que difere da série do juro simples para o juro composto? Esse expoente que você está vendo aqui. Na série de juros simples, o N, que é o meu período, ele multiplica a minha taxa. Aqui não, aqui ela está no expoente, por isso que a gente acaba trabalhando com juro composto e aí tem um crescimento maior, tá? Mais uma questão é que a gente pode sim ter também séries, né, que situações de empréstimos, de financiamento com entrada, que a gente chama de E, que é quando nós estamos para financiar algo no ato da contratação, você tenha que subtrair um valor daquele capital, né? Então, aqui na frente, aqui no meu valor à vista, naquilo que você está financiando, você vai subtrair o valor da entrada. A fórmula continua a mesma, tá? O M, então, o somatório daqueles montantes, daquelas parcelas,
dividido por 1, mais taxa elevado a n, então, que é o período daquela minha parcela. Dependendo da parcela, ele tem um período, tá? Então, se tem entradinha, a gente tem que subtrair lá no nosso início. Olha a nossa SP, em que a gente vai trabalhar agora pensando em parcelamento, só que em juros compostos. Eu tenho um centro comercial e ele oferece essa condição de pagamento agora. Compras com entrada, 25% do valor à vista. Veja bem, nós vamos ter que pensar, o valor à vista vai ter que tirar 25% para calcular o valor da entrada. 2 parcelas mensais iguais, então vai ter a parcela 1 após um mês, parcela 2 após 2 meses. Juros compostos de 52,87% ao ano. Aqui eu tenho parcela mensal e aqui eu tenho taxa ao ano. Temos um problema, né? As unidades de tempo estão diferentes, então nós vamos ter que transformar essa taxa que está ao ano para uma taxa mensal no regime de capitalização de juros compostos e para isso a gente tem uma fórmula específica para a taxa equivalente, tá? Bom, o senhor Realberto está realizando uma compra de 900 e eu quero saber quanto que ele vai pagar em cada uma das nossas parcelas. Então, organizando as informações aí do problema do senhor Alberto, a gente tem a entradinha de 25% dos 900, tá? Então, como que a gente pode fazer? Quem tem dúvida no cálculo dos 25 pode fazer 900, que é o valor à vista, vezes 25%, aí vocês podem fazer na calculadora, tá? Esse valor vai dar R$225, então esse é o valor da entrada, esse valor que eu vou ter que subtrair de 900, que é o meu valor à vista, tá? Outro ponto, primeira parcela vai vencer no mês 1, segunda parcela após 2 meses, mês 2, tá? Só que a minha taxa está ao ano, 52,87% ao ano. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos resolver essa nossa taxa. Então, como é que vai ficar isso aqui? A nossa taxa, que o problema trouxe, é 52,87% ao ano, tá? Então, esta fórmula é a fórmula da taxa equivalente para juros compostos, é ela que a gente precisa trabalhar. Então, vai ficar 1 da fórmula mais a taxa que o problema trouxe, 52,87 dividido por 100, porque a gente precisa trabalhar com unitária, vai dar 0,5287. Estou pedindo, que é o meu P, para transformar essa taxa ao ano em um mês, por isso que o meu P é 1. Só que ela está sendo apresentada ao ano, e um ano é equivalente a 12 meses, por isso que ali embaixo no denominador da fração ficou 12. Menos 1 da fórmula. Então, eu vou fazer aqui 1 mais 0,5287, 1,5287, 1 dividido por 12, 0,0833, jogando lá na sua calculadora científica que eu já ensinei você a fazer, você vai chegar em 1,0360, menos 1, você vai encontrar esse valor aqui de 0,0360, taxa unitária ao mês. Quer dizer que essa taxa de 52,87% ao ano é equivalente a 3,60% ao mês, tá? Não pode só multiplicar e dividir que nem no juro simples, no juro composto a gente tem que trabalhar com essa fórmula. Essa aqui é a unitária, é essa que nós vamos jogar na nossa fórmula. Se você quiser chegar nessa percentual, só multiplicar por 100, tá? Aí a gente chega em 3,6% ao mês. Agora sim que nós temos a nossa taxa, a gente vai substituir na fórmula da série. Valor à vista, 900, que é o valor da compra. Menos a entrada, que é 225, né, que é os 25%. São duas parcelas, parcela 1, parcela 2. Formulinha, ó, 1 mais a taxa, que a gente acabou de encontrar, 0,0360, elevado a 1, porque é mês 1, elevado a 2, porque é mês 2. E agora a gente vai resolver. 900 menos 225, 675. 1 mais 0,0360 elevado a 1, 1,0360. 1 mais 0,0360 elevado ao quadrado,
1,0733. Esse M que vocês estão vendo aqui, nós vamos colocar em evidência para fora do meu parênteses e deixo 1 em evidência, porque quando eu faço o processo inverso, multiplicando por 1, ele volta ao caminho anterior. 1 dividido por 1,0360, 0,9653, fração indica divisão, tá? 1 dividido por 1,0733, 0,9317. Somando esses dois valores, a gente chega em 1,8970. Esse valor que está multiplicando M passa dividindo, chegando então num valor de R$ 355,82. Quer dizer então que nós tínhamos um valor de entrada para descontar do valor à vista, certo? E que teríamos mais duas parcelas com uma incidência de taxa que iam ser pagas no mês 1 e no mês 2. Então, essa seria o valor das duas parcelas. Lembrando que a compra era de R$ 900 e nós tivemos que descontar, então, os R$ 225 da entrada. Então, olha quanta informação a gente tinha no mesmo problema. Taxa equivalente, entrada e cálculo de prestação. Tudo isso envolvendo os nossos juros compostos. Para você que está anotando as nossas fórmulas, olha as fórmulas que nós utilizamos. Utilizamos a fórmula das nossas séries, né, que a gente viu na aula de hoje. E também, para complementar, trabalhamos com a fórmula da taxa equivalente dos nossos juros compostos. Espero que tenha ficado claro para você como trabalhar, então, com a fórmula, né, das séries dos nossos juros compostos.